Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Hoje nós vamos conversar sobre desatar os nós. Sabe quando você se sente como se a tua vida não andasse, como se algumas coisas estivessem presas e simplesmente não avançassem por alguma razão? Imagina que a nossa alma, as nossas emoções, elas são mais ou menos como um novelo que com o passar do tempo vai criando nós por situações mal resolvidas, traumas do passado, decisões adiadas, projetos que você não levou para frente, palavras que você ouviu e que te fizeram mal. Enfim, são tantas situações que você já empilhou ao longo da tua vida, que quando essas situações são mal resolvidas, isso vai nos travando, isso vai criando nós. E mais na frente, em algum momento, a gente se pergunta: o que aconteceu? Por que eu não consigo avançar? Por que alguns projetos que eu tanto quero que aconteçam na minha vida simplesmente não dão certo? Essa é a hora que você pode desatar os teus nós agora e destravar a tua vida para que você seja livre. Esse é o assunto desse vídeo e se ele já te interessou, então fica aqui comigo até o final, porque você vai entender de uma maneira completa o que você vai precisar fazer para destravar esses nós da tua alma e você finalmente ser mais feliz, ter mais alegria de viver e ser mais leve. Bora comigo! Você deve estar se perguntando aí, o que são esses nós? Por que eles acontecem? Por que algumas coisas simplesmente travam a nossa vida de uma tal maneira que a gente não consegue andar? Então é justamente isso que eu vou começar a te explicar agora. Muitas vezes nas nossas emoções, esses nós, eles vêm de palavras que você pode ter ouvido, que te magoaram, que você guardou aquilo no teu coração. Às vezes também vem de relacionamentos conflituosos, pode ter sido relacionamentos com os teus pais, com irmãos, com pessoas do trabalho, com amigos, pessoas que te decepcionaram e que isso de alguma maneira criou uma raiz de mágoa dentro de você. E você vai colocando aquela coisinha ali embaixo do tapete, sabe? Aquilo vai ficando e vai permanecendo ao longo da vida. Muitas vezes também pode vir de sentimentos de culpa, coisas que você não resolveu, então culpas que você carrega com você, que você fica se autocondenando, se autopressionando, muitas vezes te levando a uma exaustão emocional, um cansaço, um nível de irritabilidade que você nem sabe por quê. Então, muitas vezes isso vem também de sentimentos de culpa. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso simplesmente passa a fazer parte do teu jeito de ser, passa a fazer parte da tua mentalidade, da tua forma de ver o mundo, da tua forma de tomar decisões. Então, olha, como isso, imagina um novelo que essas pequenas coisas que vão acontecendo, que na verdade são grandes, porque marcam você, isso vai se acumulando, isso vai travando, criando travas no teu pensamento e vai te gerando pensamentos que te limitam, que só te permitem ir até certo ponto. Por quê? Porque se você carrega uma culpa, quem é você para merecer a felicidade? Quem é você para viver com saúde? Quem é você para ter prosperidade, sabe? Então, são pensamentos que vão te amarrando. Então, qual é o primeiro passo para você resolver isso, para você começar agora a desatar esses nós? O primeiro de tudo é você primeiro reconhecer que eles existem. Então, como eu falei agora há pouco, às vezes eles ficam como uma sujeirinha embaixo do tapete e você vai simplesmente convivendo com isso, com o passar do tempo, vai convivendo e eles estão lá. Então, quanto mais tempo você passa deixando isso para lá, dentro do teu coração, mais isso vai te dominando. Então, é muito importante que você tire um momento para refletir sobre essas coisas.
fazendo perguntas inteligentes. Eu sempre defendo muito aqui que você pode fazer perguntas inteligentes para você mesmo. Que tipo de pergunta? Você pode se perguntar: qual é o nó que eu preciso desatar na minha vida? Se você dedicar um tempo e refletir sobre isso, você vai encontrar, porque as respostas estão dentro de você. Qual é o nó que eu preciso desatar para seguir em frente? Uma outra pergunta muito interessante é: qual é o excesso de bagagem emocional que eu estou carregando ao longo do tempo da minha vida? Então, o excesso de bagagem emocional é muitas vezes o lixo, sabe? Que outros depositaram dentro de você e você de alguma forma se apropriou daquilo como uma verdade. Só que essas verdades estão te prendendo, não te deixam ir, como se fossem correntes muito fortes que te impedem simplesmente de caminhar pela vida de uma forma leve. Então, esse reconhecimento, ele é muito importante, ele é o ponto de partida. Sem esse reconhecimento, sem esse olhar para dentro, fica muito difícil desatar esses nós. Então, você pode fazer esse movimento de prestar atenção nos pensamentos mais recorrentes que habitam a tua mente, que isso vai te dar a dica de qual é a verdade que você tem acreditado, a verdade que você tem adotado na tua vida. Pode ser também uma pergunta do tipo: qual é o tipo de culpa que eu carrego na minha vida que pesa nas minhas costas? Qual é o perdão que eu deveria já ter liberado e eu não liberei ainda? Então, perguntas como essa vão fazer você olhar para dentro. E com o passar dos dias você vai encontrar a resposta. Uma outra coisa muito importante que pode te ajudar nessa autodescoberta, nesse processo de autoconhecimento, é também pedir discernimento. Discernimento espiritual. Muitas vezes é difícil encontrar um caminho sozinho. E você pode, num momento teu de recolhimento, de oração, pedir ajuda também a Deus, sabe? Porque o espiritual impacta no emocional. Então, se você pede ajuda a Deus, pedindo para que Ele te ilumine os pensamentos, te dê sabedoria para você discernir, diferenciar qual é o peso que você tem carregado, quais são os pesos que você já deveria ter soltado e que você não soltou até agora. Do que você tem que abrir mão hoje, para que esses nós sejam desatados. Você entende a profundidade dessas perguntas? Conta aqui nos comentários para mim se alguma vez você fez perguntas desse tipo para você e que resultado você teve. Se isso te ajudou de alguma forma ou não. Então, sabe, muitas vezes a chave de muitas coisas está em se fazer perguntas, em refletir sobre isso. A gente vive num tempo que as pessoas têm preguiça de pensar. Mas use essa capacidade maravilhosa que você tem, que é de raciocinar e pensar sobre essas coisas. Isso aí vai te dar já vários caminhos que vai ajudar você a desatar os teus nós, para você descobrir onde é que está travando, o que está pegando, quais são os pesos que você tem carregado, o que você já deveria ter soltado e que você não soltou até agora. Essa necessidade muitas vezes de ter um controle sobre tudo, externamente falando, mas você não exercita o controle interno do que está dentro do teu coração. Então, muitas vezes, a melhor forma de você ser mais leve é justamente deixar ir muitas coisas que você não tem mais como resolver. Coisas do passado que você simplesmente tem que liberar da tua vida, sair do teu coração. O perdão é um excelente caminho. Talvez você tenha que perdoar você mesmo, talvez você tenha que perdoar alguém. E aí você pode estar se perguntando: ok, eu reconheci que eu tenho esses nós, eu entendo que eu carrego pesos emocionais que eu não deveria mais carregar, que eu já deveria ter abandonado, ter deixado no passado para que eu seja uma pessoa mais livre. Mas
Ok, eu identifiquei. Qual é o caminho? Muitas vezes você tem que abrir mão do teu orgulho. Raízes de orgulho te impedem muito de abrir mão de culpa, de abrir mão de mágoas. Muitas vezes você precisa mesmo liberar um perdão que está sendo adiado há muito tempo. Muitas vezes você precisa também ter coragem de tomar uma decisão importante para a tua vida que você tem adiado por muito tempo. Então vê bem, discernimento, coragem, tudo isso faz parte do pacote de você desatar esses nós. Onde é que está faltando coragem na tua vida para você avançar? Para que você realmente dê um passo à frente da situação estagnada onde você se encontra agora. Então, muitas vezes é necessário você voltar e resolver o que ficou pendente com alguma pessoa, o que ficou pendente com você mesmo. Vá e resolve a situação. Muitas vezes, os ciclos não fechados, não completamente acabados, finalizados, eles ficam lá cobrando uma resposta. E essa resposta não vem, essa finalização não acontece, e isso é um nó. Por sinal, eu já fiz um outro vídeo aqui do canal sobre como encerrar ciclos de forma saudável. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir também, complementar esse. Então, será que você fechou os ciclos como deveria? Muitas vezes você tem que realmente fechar muito bem uma porta para poder abrir outra. Será que você tem que abrir mão de mentalidades que não te servem mais, que não cabem mais para esse momento agora da tua vida? Então, muitas vezes você já está com uma certa idade, mas com uma mentalidade de uma garotinha, de um garotinho. Talvez você já está lá na faixa dos 40 anos e ainda está pensando como se você tivesse 30, 20. Atualiza a tua mentalidade. Na Bíblia tem uma passagem extremamente importante que eu acho que aliás, várias que podem se encaixar muito bem para esse tema que a gente está conversando, e eu adoro citar a Bíblia porque ali você encontra uma fonte inesgotável de sabedoria, que fala sobre a renovação da mente, que está no livro de Romanos. Não se amoldem ao padrão desse mundo, que é de não pensar, que é de ter as coisas tudo muito rápido, mas renove a sua mente. Outra coisa, a questão dos nós te prende, não te deixa livre. E na palavra de Deus fala, se o Filho te libertou, verdadeiramente você será livre. O Filho é Jesus. E fala também, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, muitas vezes, assim, quando você se apega a palavras fortes como essa, aquilo vai encontrando lugar no teu coração e você se alinha com o projeto que Deus tem para a tua vida, porque Deus só pensa coisas boas a teu respeito. Então, muitas vezes, o nosso inimigo, ele está dentro de nós, segurando. Não vai, você não é capaz, você não pode. Aí você fica repetindo esse pensamento, eu não consigo, isso não é para mim. Fica se comparando, olha a vida do fulano de tal, como é maravilhosa, e a minha, olha como é que tá. Ei, não se compara com ninguém. Olha para a tua própria jornada. Vê o teu próprio crescimento. Então, pede a Deus esse discernimento para que você seja livre. Então, desatar os nós requer essa coragem de olhar para dentro, de pedir ajuda espiritual, alinhamento com o projeto que Deus tem para você. Se você não acredita em Deus, isso é uma pena muito grande, porque você está se limitando ainda mais. Mas se você crê como eu, então existe um projeto de liberdade esperando por você e que você precisa acessar. E para acessar, você tem que desatar esses nós. Sabe assim, quando você precisa fazer uma limpeza no teu guarda-roupa, no teu closet, para caber uma roupa nova. Muitas vezes você tem que pegar aquelas roupinhas velhas
que não te servem mais, que estão ali guardadas há muito tempo, sabe? E tirar dali para abrir espaço para o novo. Então, no teu coração, nas tuas emoções, é a mesma coisa. Quem sabe você está se apegando a coisas, e aí eu repito, coisas que você já deveria ter abandonado, mas você continua apegado. Então, o que hoje te causa dor ainda, precisa passar por um processo de cura. Então, muitas vezes, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, Ele vai mexer onde dói, mas não é para te matar, é para te curar. Sabe quando a pessoa precisa submeter a uma cirurgia para eliminar um problema de saúde? Vai doer, é um processo invasivo, vai machucar, mas vai tirar. Então, muitas vezes, o agir de Deus na nossa vida é bem cirúrgico mesmo, sabe? Mas te liberta. Te liberta. Pensa o quanto que você pode se permitir essa liberdade de desatar esses nós, de abrir mão do velho, abrir mão de mentalidades antigas, mentalidades fixas que te prendem a um estado só, a um estado de consciência que não muda, esse pensamento que faz com que você pense, eu sou assim mesmo, tudo bem. Não. Por que você não se pergunta, no que eu posso melhorar? E ter a humildade de reconhecer, de abrir mão do orgulho e dizer assim, poxa, esse estado de coisas, esses nós, esse novelo que está na minha vida, é responsabilidade minha também. O que eu posso fazer para começar a desatar isso? Essa é uma pergunta também bem precisa para você se fazer. Então, você pode estar se perguntando, ok, na prática, como é que eu faço isso? Eu tenho algumas ferramentas que podem te ajudar e muito. Eu já criei ao longo da minha caminhada como terapeuta durante mais de 20 anos. Eu criei um curso chamado Ative Sua Mente, onde você tem videoaulas que vão fazer você abrir mão de determinados pensamentos de forma muito prática e adotar uma nova mentalidade. Então, em cada videoaula eu vou te explicando como é que você faz isso. Mas isso é para quem quer. É para quem realmente quer se aprofundar nesse tema e iniciar um processo de cura. Se você ficou interessado, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui no vídeo e também na descrição. E aí, se você, além do curso, além das videoaulas, que é o Ative Sua Mente, você pode também começar de uma forma muito prática, ligar para alguém que você precisa liberar o perdão e perdoar. O mais importante de tudo é você, a partir desse vídeo, tomar uma decisão. Eu vou desatar os nós da minha vida. Eu vou mudar a minha mentalidade limitada para uma mentalidade mais libertadora. A palavra para você que eu quero que você fixe nesse vídeo é liberdade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários para mim, liberdade, que aí eu vou identificar as pessoas que realmente estão comprometidas com o seu processo de desatar os nós das emoções, da alma. Eu vou saber quem você é e eu vou te parabenizar também. Então, comece, faça esse convite para você mesmo. Se liberte, desate esses nós. Primeiro, tome a decisão. Tenha consciência do que você precisa abrir mão. Ligue para alguém e peça perdão. Se esse perdão tiver que ser para você mesmo, vá diante do espelho e fale que você se perdoa. Se você carrega culpas do passado, se perdoa também. Porque se você não se perdoa, você continua amarrado àquela situação. Então, isso é libertador. O perdão é como um detergente que vai tirando toda a sujeira que foi acumulada com o passar do tempo. É um detergente poderosíssimo, porque você merece ser livre. Olha, eu vou só te dizer mais uma coisa para finalizar. Deus não fez você para viver preso. Deus não fez você para viver presa e nem refém de nada.
Se Cristo te libertou, você verdadeiramente será livre e nunca mais deve se submeter a nenhum jugo, a nenhum peso de escravidão. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a desatar os teus nós a partir de agora. Um grande beijo. Tchau!